Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou passar uma explicação rápida sobre a tabela virtual, tá? O AGGR. O que acontece quando você usa o AGGR nas funções? É uma das dúvidas que tem caído bastante, então vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples e fácil, tá bom? Bem simples, clara, rápida. O que a gente vai precisar? De uma tabela e de um KPI, tá bom? Para entender. Então a gente tem aqui a tabela, eu vou trazer um KPI para cá. Bom, uma tabela virtual, um AGGR, nada mais é do que uma tabela com resultados que joga as informações para um cálculo de agregação, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar aqui um dimensionamento, tá? Vou colocar aqui agrupamento, mais uma coluna. Dentro desse agrupamento, eu vou colocar aqui tipo, setor, né? Setor. E eu vou colocar aqui a coluna de valor. Tá? Então vou colocar valor. Legal. Eu tenho aqui comigo essa tabela, agrupamento, setor e uma coluna de valor. Essa tabela aqui é uma tabela do gráfico e ela não existe efetivamente no meu banco de dados. Tá? O meu banco de dados, o meu modelo de dados tem aquele tabelão com todos os dados. Só que eu preciso formar essa tabela aqui para mim poder chegar a um cálculo. Por exemplo, eu quero saber a média de valores por agrupamento setor da soma de valores. Então, aqui na soma de valores, vou formatar aqui como número, ó, tem 382 mil, né? E eu quero saber a média desses valores. Aqui eu tenho a soma total, eu vou querer saber a média desses valores. Então, aqui na função de total, vou colocar a média. Ó, a média de todos os meus valores é 384 mil. Nesse caso aqui, a média é referente a estas linhas aqui, tá bom? A essas 16 linhas aqui, tá? Eu peguei cada um desses valores e dividi pelo total de linhas, né? Então deu a média, tá bom? Se eu quiser trazer essa média para o meu KPI, como é que eu faço? Eu vou pegar a função soma de valores. É como se eu construísse essa tabela virtual, depois pegasse todos esses resultados e jogasse na soma de agregação. Eu vou pegar aqui a média a soma, né, de valor, que é o resultado que eu quero. Vou colocar isso numa função de tabela virtual, que é o AGGR. E essa função de tabela virtual, vou colocar aqui. Essa função de tabela virtual, ela vai ter as colunas agrupamento e setor, exatamente igual na tabela, tá? Aí ele vai me trazer todos aqueles resultados de soma por agrupamento e setor. Depois eu vou pegar todos aqueles resultados de soma e vou querer fazer a média. Então vou fazer aqui a média. Tá bom? Vou dar um apply. E aqui eu cheguei no resultado. Número. Ok, ó, 384, 240 e 94, tá bom? É desse jeito que funciona a tabela virtual. Se eu tiver uma outra função aqui no meu KPI, então, por exemplo, eu vou pegar aqui a função do meu KPI e eu tenho aqui a função que me retorna o número mínimo desses valores, que é 360 mil. Como é que eu faço para mim analisar o que foi feito aqui para chegar nesses 360 mil? Olhando a fórmula, olha, ele trabalhou com a função soma, né? Ele trabalhou com a função soma dentro da tabela virtual com essas colunas e depois trouxe o valor mínimo. Para mim simular essa tabela virtual, é só eu pegar e construir uma tabela com essas duas colunas, tá? Então, agrupamento e setor, como a gente tem aqui, ó, agrupamento e setor. Depois, colocar, né? Depois que eu coloquei essas duas colunas, eu coloco essa função soma como uma medida, tá? Então, igual aqui, ó, na tabela, tem as duas colunas, coloquei a função soma como uma medida, tá bom? E a função de agregação é o resultado do total, no caso aqui a função mínima, né? Com min. Então, a função de agregação, que é o resultado que vai me trazer aqui no total, eu posso simular aqui, ó, função de total mínima, ou seja, é o valor mínimo de todas as linhas de resultado dessa tabela virtual, tá? 360.556. Tudo bem? Pessoal,
Espero que tenha ficado claro aí a utilização do AGGR, tá? Tabela virtual. Ele serve para criar uma tabela virtual para você pegar essa coluna de valores aqui e trabalhar essa coluna de valores em cima de uma função de agregação. Pode ser soma, média, máximo ou, sei lá, inventar cálculos de multiplicação. Mas o fim é que você vai trabalhar com essas colunas aqui, tá? Essas colunas de resultado, esses valores é o que você vai trabalhar, que vai ser jogado na função de agregação, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado clara a explicação, tá? Desejo a vocês muito sucesso e até um próximo vídeo. Valeu!